Vamos trabalhar com 10 cálculos de derivadas de funções elementares. O primeiro exercício que eu vou trazer aqui para você é derivadas de funções algébricas. Para fazer as derivadas algébricas, você usa a seguinte regra. Se você tem uma função y do tipo f de x igual a ax elevado a n, você aplica a derivada de fx fazendo n que multiplica a, que multiplica x elevado a n menos 1. Então, por exemplo, se você tem y igual a x elevado a 2, significa 1x elevado a 2. Você vai fazer a derivada fazendo 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1. E assim a derivada vai ser 2x elevado a 1. Então é isso que eu vou aplicar para cada um desses. Quando você chega aqui, ó, em x, se você tem uma função do tipo y igual a x, é como se tivesse x elevado a 1, embora não apareça 1 aqui, mas ele está ali, você fica com a derivada de 1 vezes x elevado a 0, porque 1 menos 1 é 0. Então fica apenas 1. 1 vezes 1, x elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 1. Então se você tem 2x, a derivada é 2. Se você tem 3x, a derivada é 3. É claro, em relação a x. Tá? E se você tem uma constante, você tem lá uma função do tipo y igual a 2, por exemplo. É como se tivesse 2x elevado a 0. E aí, a hora que você aplica a regra de derivação da função algébrica, você tem derivada de y igual a 0 vezes 2, x elevado a 0 menos 1. Bom, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Por isso, a derivada de uma constante é 0. Então, se você tem a derivada em relação a qualquer variável de 2, é 0. A derivada de 5 é 0. Tá? Então, vamos fazer a atividade 1. Aqui na atividade 1, aplicando a derivada, você vai ter o seguinte, ó, fx, linha, igual a 3 vezes menos 2, menos 6. X elevado a 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. X elevado a 2 menos 1, 1. E aqui você tem 1 vezes x, x elevado a 1 menos 1, que aqui tem 1, 1 menos 1, 0. Como eu falei, x elevado a 0, 1. Então, aqui você tem apenas 1. E derivada de uma constante é 0. Como se não aparecesse nada aqui. Pronto. Está pronto a primeira atividade. Estamos nessa atividade 2 aqui. Quando você tem uma derivada de uma função exponencial, você vai fazer da seguinte forma. Se você tem uma função do tipo y igual a elevado a x, sendo a positivo e diferente de 1, você vai aplicar a seguinte. Deixa eu colocar essa condição aqui. Ó, diferente de 1 e maior que 0. Tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a derivada da potência, ou seja, a derivada de x, de quem estiver aqui, tá? Vezes ln da base a, vezes o próprio a elevado a x. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma função 2, diferente daquela ali, né? Aquela ali é 3. 2 elevado a x. Nós teremos o seguinte, a derivada de x, que é 1, vezes o ln da base 2, vezes o próprio que você está vendo aqui, 2 elevado a x. Não misture o argumento com o quem está fora ainda, tá? Você não pode fazer isso de maneira imediata, tem que fazer isso aplicando a regra do logaritmo da potência, que não é o caso aqui agora. Então, a resposta da derivada disso fica 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x, ln de 2. Bora então para resolver a atividade 2. Na atividade 2, então, vai ficar derivada da função fx vai ser igual a derivada de x, 1,
vezes ln desta base 3 vezes o próprio que você está vendo aqui, 3 elevado a x. Portanto, essa derivada vai ser igual a 3 elevado a x vezes 1, ln de 3. Lembrando que se aqui for diferente de 1, você não multiplica por 3 elevado a x, tá? Se for base diferente. Se for 3, aí você multiplica e faz a regra da potência de mesma base. Não é o caso, por exemplo, se aqui fosse um 4, ficaria 4 vezes 3 elevado a x ln de 3. Tá? Aqui, porque o 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa. Tá? Por isso que ele desaparece aqui. Fechou? Então está aqui a derivada da segunda questão. Vamos para a terceira. Bom, a terceira questão, da mesma forma que você fez a segunda, porém, você não precisa fazer o ln de e, porque o ln de e é 1. Tá? Então, na hora que você for fazer essa aqui, ó, você aplica desse tipo aqui. Ó. Se você tem uma função do tipo y igual a Euler elevado a u, qualquer variável que, tá? Você vai fazer a derivada de u e multiplicar pelo próprio Euler elevado a u, tá bom? Então, se eu tenho uma função desse tipo aqui, e elevado, para ficar diferente ali, 2x, tá? Você vai fazer a derivada disso, que é 2, vezes o próprio que você está vendo aqui, que é Euler elevado a 2x, tá bom? Então, é isso que a gente vai aplicar aqui. Então, vamos para a atividade 3. Ah, professor, por que você não fez a multiplicação por ln da base? Porque o ln de e é 1, por isso a gente não precisa fazer, tá bom? Vai ficar sobrando, de qualquer forma, vai sobrar sempre esse. Então, vamos lá, atividade 3. Na atividade 3, teremos derivada de y igual a o próprio e elevado a 3x, ou Euler elevado a 3x, vezes a derivada do expoente. Derivada de 3x, 3. Fechou. Chegou aqui, você é feliz. Bom, na atividade 4 aqui, se você tem uma função do tipo fx igual a log de u na base 2, aí você vai aplicar a derivada para fx, por exemplo, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer a derivada desse argumento u pelo próprio u vezes o log de e na base que está aqui, que é a base 2. Fechou? É isso que você vai fazer. Então, por exemplo, se você tem fx igual a log de 3x na base 4, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai fazer a derivada disso sobre ele mesmo, ou seja, derivada de 3x, 3 sobre 3x. Né? Você vai aplicar isto na derivada e vai fazer o log de e nesta base que você está vendo que é 4. Fechou? E aqui você ainda pode simplificar 3 com 3, aí fica 1 sobre x log de e na base 4. Fechou? Então, vamos para a atividade 4, então, aplicar ali no nosso exercício. Nessa atividade 4, fazendo a derivada de fx, teremos a derivada do 4x, que é 4, sobre o próprio 4x, vezes o log de e nessa base que você está vendo que é 2. Fechou? Então, aqui, você simplifica, 4 por 4, fica 1 sobre x, log de e na base 2. Feito o exercício 4. Na atividade 5, você tem algo muito similar à atividade 4, porém aqui é o log de e na base e, né? Que é o logaritmo natural. Então, nós temos ali ln de 3x. Quando você tem uma função desse tipo ln de u, tá? Que você vai fazer o seguinte, a derivada de u sobre o próprio u, quando você aplica a derivada disso. Bom, como é semelhante ao anterior, você teria que complementar fazendo o log de e na base e, só que o log de e na base e é 1. Então, 1 vezes qualquer coisa. Então, acaba que fica apenas o linha sobre u. Por exemplo, se eu tenho uma função do tipo y igual a ln de 5x, você vai aplicar a derivada nesta função, você vai fazer a derivada de 5x, que é 5, sobre o próprio 5x. Portanto, você pode simplificar e a derivada ficaria apenas 1 sobre x. Fechou? Então é isso que você vai aplicar
aqui, tá? Vamos lá. Exercício 5, então, esse aqui. Derivada de y vai ser derivada de 3x, que é 3, sobre o próprio 3x. Agora você simplifica e é feliz. Pronto. O exercício 5 está prontinho. Para fazer o exercício 6, é bom você montar o ciclo trigonométrico. Nós temos aqui a função cíclica, e ela vai ficar girando em torno do ciclo trigonométrico. Lembrando que a derivada, ela vai no sentido horário, tá? E quando você for estudar a integral, ela vai mudar o sentido. Então aqui, você inicia aqui com seno. Pode ser seno de u, tá? Cosseno de u. Aqui é menos seno de u. E aqui é menos cosseno de u. Então, na hora que você for obter a derivada de seno, você vai no sentido horário e para aqui. Porém, na hora que você for fazer a derivada de seno de u, você vai aplicar o seguinte. A derivada de quem está dentro do seno, ou seja, do argumento, vezes esse cosseno. Fechou? É isso. Aí, quando eu estiver no cosseno, professor, se você estiver no cosseno de u, a derivada vai ser a derivada do argumento u vezes, agora de cosseno você vai para menos seno. E aí acaba que a derivada fica menos u' vezes seno de u. E assim você vai fazendo no sentido horário. Precisou da derivada de menos seno de u, vai para menos cosseno de u vezes u'. Precisou da derivada de menos cosseno de u, vai para mais seno de u vezes u'. Sempre assim, tá? Então, vou deixar o ciclo aqui, que essa daqui é bom você estar atento, observando. Vamos então para o exemplo 6. Aqui esse exemplo aqui. Então, como eu falei, você está em seno, você vai para cosseno. Porém, tem que fazer a derivada do argumento e multiplicar. Então, vamos lá. Y' vai ser derivada de 2x, 2. Agora, de seno, você vai para cosseno. Então, cosseno de 2x. Fechou? É assim que você faz a derivada da função y igual a seno de u. Tá? Vamos então para a atividade 7, que é bem parecida. A gente vai deixar o ciclo aqui para a gente acompanhar. E bora lá, ó. Derivada da função fx igual a cosseno de 3x. Tá? Então, f'x vai ser igual a derivada de 3x, que é 3. Agora, de cosseno, você vem para menos seno. Então, vezes menos seno de 3x. Menos vezes mais, menos. Então, você tem menos 3 vezes seno de 3x. Fechou? Beleza? Se você quiser abrir e fechar o parênteses aqui para separar o argumento, pode também. Beleza. Bom, para você fazer a derivada da função tangente de u, você vai poder usar a seguinte regra. Vamos lá. Se você tem uma função y do tipo tangente de u, você vai utilizar a derivada disso fazendo u' vezes a secante ao quadrado de u. Beleza? Aí você me fala, professor, por que eu tenho que fazer secante ao quadrado? Aí tem todo um processo. Aí se você já estiver apto a fazer a regra do quociente, recomendo que você faça a regra do quociente nos primeiros, só para você entender esse processo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, tangente, para ser diferente deste, tangente de 3x. E aí eu vou fazer passo a passo para você ver, ó. Vou usar a regra do quociente, tá? Tangente pode ser escrito como seno do mesmo argumento, 3x, sobre cosseno de 3x. E aí, aplicando a regra do quociente para a derivada de y, eu tenho que chamar esta função aqui de u, para ser mais direto, tá? E essa de uma outra variável, chamei de v, u e v. E aí você aplica assim, ó, derivada de u vezes v, menos derivada de v vezes u, dividido por v ao quadrado. Tá bom? É só o primeiro que eu vou fazer assim para você entender por que chegou na secante ao quadrado, tá? Então vamos lá. Y' vai ser derivada de u, olha, a derivada de seno de 3x, você já aprendeu agora há pouco, é a derivada de 3x,
que é 3, vezes de seno vai para cosseno. Cosseno de 3x. Vezes o próprio v, que é o cosseno de 3x. Menos a derivada de v agora. Agora, a derivada de cosseno de 3x, também você aprendeu agora há pouco, a derivada de 3x, que é 3, de cosseno vai para menos seno. Menos com menos aqui, mais seno de 3x. Vezes u, que também é seno de 3x. Tudo isso vai ser dividido por v ao quadrado. Quem é v? Cosseno de 3x. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de 3x. Ou cosseno de 3x vezes cosseno de 3x. Bom, seguindo, você tem 3 cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. O argumento é o mesmo, então mantém o argumento 3x. Cosseno ao quadrado de 3x. Que 2 feio? Deixa eu melhorar esse 2 aqui. Beleza. Não deu muita coisa não, mas tá. Mais 3 seno vezes seno, seno ao quadrado. O argumento é o mesmo, 3x. Sobre cosseno de ao quadrado de 3x. Bom, lembrando que aqui eu posso colocar o 3 em evidência, e aí fica cosseno ao quadrado de 3x mais seno ao quadrado de 3x. Sobre cosseno ao quadrado de 3x. Beleza. Lembre-se da relação fundamental, que seno ao quadrado de um argumento mais cosseno ao quadrado do outro argumento é 1. 1 vezes 3, 3. Então, ficou 3 sobre o cosseno ao quadrado de 3x. Agora, de onde saiu o secante, professor? Bom, 1 sobre cosseno de u é secante de u. 1 sobre cosseno ao quadrado de u é secante ao quadrado de u. Então, você transforma isso aqui em 3 secante ao quadrado de 3x. Tá vendo por que parecia secante? Agora, você não vai precisar fazer tudo isso para você obter a simples derivada de tangente 2x. Se você não lembrar da regra, obviamente, esse é um recurso. Só para você saber de onde saiu o secante ao quadrado ali, tá? Então, vamos aplicar a regra e fazer a atividade 8 de maneira direta. Vamos lá, atividade 8, esta aqui. Como eu falei, é bem direto, né? Se você aplicar a regra, vai ficar a derivada de 2x, 2, vezes secante ao quadrado de 2x. Está feliz já. Se você lembrar da regra, fica bonito. Bom, na atividade 9, da mesma forma que foi feita a atividade 8, você monta a regra do quociente. Só que aí, cotangente é cosseno sobre seno. E aplica e vai chegar no final igualzinho chegamos na atividade 8. Então, aqui você quiser aplicar a regra direto, se você tem uma função do tipo y ou fx igual a cotangente de u, você vai aplicar a derivada fazendo o seguinte: a derivada de u vezes menos cossecante de u. Aí você pergunta, de onde saiu esse menos cossecante? Da mesma forma que eu fiz na atividade 8, tem que fazer a regra do quociente para você ver de onde sai isso, tá? Então, no fim das contas, a derivada fica menos u' vezes cossecante de u. Então, se eu tenho o seguinte exemplo, fx igual a cotangente de 6x, vai ficar diferente ali. Cotangente, seu Isaías, cotangente de 6x. Então, você faz derivada disso fazendo menos a derivada disso aqui, que é 6, cossecante de 6x. Fechou? É simplesinho. Então, aqui a gente consegue fazer isso rapidamente, ó. Olha só, 9, ó. Você vai fazer a derivada de fx, que vai ser menos a derivada disso, menos 3, vezes cossecante de 3x. Fechou? Atividade 9, prontinho. Bom, na atividade 10, você pode fazer também pela regra do quociente, para você ver de onde que sai, tá? Vou colocar a regra aqui, ó. Se você tem uma função do tipo fx igual a secante de u, você vai praticar essa derivada, você vai fazer o seguinte, ó. F'x vai ser a derivada de u, vezes tangente de u,
vezes secante de U. Ah, mas de onde sai esse tangente secante? Aí que tá. Vou escrever aqui para você uma função simples aqui. Vamos colocar aqui secante, vai ficar diferente que 2x. Secante 2x. Tá? E aí eu vou escrever passo a passo só isso aqui para você ver, tá? Secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. A gente viu isso agora há pouco. Cosseno de 2x. Então você vai aplicar a derivada disso, vai aplicar a regra do quociente. Ó. Derivada de 1, 0, vezes cosseno de 2x. Menos derivada de cosseno de 2x, vamos lá. Derivada de 2x, 2. De cosseno vai para menos seno. Então, menos com menos, mais. Seno de 2x. Sobre o v, que é o denominador, ao quadrado. Cosseno ao quadrado de 2x. E aí, seguindo, ó, 0 vezes qualquer coisa é 0, sobrou apenas 2 seno de 2x sobre cosseno ao quadrado de 2x. Quem é cosseno ao quadrado de 2x? Cosseno de 2x vezes cosseno de 2x. E aí, na hora que eu separar aqui, vou ter 2 vezes seno de 2x sobre cosseno de 2x vezes, agora não tenho aqui, eu coloco 1. 1 sobre cosseno de 2x. Por que eu coloco 1? Porque 1 vezes qualquer coisa, não altera. E aí você consegue chegar nessa tangente aqui, nesse secante aqui, ó. Seno sobre cosseno é tangente. Então aqui ficaria apenas tangente de 2x. 1 sobre cosseno é secante. Aqui ficaria secante de 2x. Vezes 2. Então aplica direto. Ó. É a derivada de U, derivada de 2x, 2. Vezes tangente de quem está aqui, vezes secante de quem está aqui. Fechou? Então a gente pode fazer direto essa atividade dessa. Então aqui na atividade dessa, se você tem fx igual a secante do 4x, você faz o seguinte. Deixa eu apagar tudo aqui. Derivada de 4x, que é 4, vezes tangente de 4x, vezes secante de 4x. E é feliz.